Como é que se encontra a esperança quando a vida dói? Sabe, essa é uma pergunta que atravessa os séculos. E há quase 2000 anos, uma carta foi escrita justamente para pessoas que viviam isso na pele. Hoje a gente vai mergulhar na primeira epístola de Pedro e na sua mensagem que, olha, é surpreendente, a de que o sofrimento e a esperança não são inimigos. Na verdade, eles podem sim andar de mãos dadas. Para a gente entender essa carta, nossa análise vai seguir 5 temas principais. Primeiro, vamos ver essa relação entre sofrimento e esperança. Depois, a gente passa pela nova identidade que os cristãos recebem, analisa como isso funciona na prática do dia a dia, explora o chamado para uma vida santa e, por fim, a gente fecha com as orientações sobre firmeza e graça. Mas antes de mais nada, é fundamental a gente se situar. Para quem Pedro estava escrevendo, olha, não eram pessoas de uma situação confortável, não. Eram comunidades espalhadas, muitas vezes vistas com desconfiança, enfrentando uma hostilidade real só por causa da fé. Então, o pano de fundo aqui não é de paz, é de pura aprovação. E é aqui que vem uma ideia que, sinceramente, vira nossa lógica de cabeça para baixo. Num mundo que ensina a gente a evitar dor a qualquer custo, Pedro chega e diz algo chocante. Ele não trata o sofrimento como se fosse um erro, um acidente de percurso. Pelo contrário, ele apresenta o sofrimento como parte essencial da caminhada. Uma ideia que desafia a gente a repensar tudo, né? Certo. Então, se o sofrimento faz parte do caminho, como é possível não se desesperar? É aqui que a gente entra no primeiro grande tema da carta. Pedro não só diz que sofrimento e esperança podem coexistir. Ele vai além. Ele sugere que um, na verdade, pode refinar o outro. A base para suportar tudo isso é o que Pedro chama de viva a esperança. E veja bem, não é um otimismo vago, vai dar tudo certo. É uma certeza absoluta, ancorada na ressurreição de Cristo. Uma certeza de uma herança que não estraga, não enferruja, não perde o valor. É essa perspectiva que muda completamente o jogo. Para explicar o porquê das provações, Pedro usa uma imagem, inesquecível. Pensa no ouro. Ele só atinge seu valor máximo depois de passar pelo fogo, que queima toda a impureza, certo? Pedro diz que as dificuldades fazem a mesma coisa com a nossa fé. E o resultado? Algo muito mais valioso que o ouro, porque o seu valor não é terreno, é eterno. E aí, a carta nos confronta com uma pergunta bem direta. Naqueles momentos de dor, de incerteza, onde é que a nossa esperança tem se firmado? É uma questão que convida a uma reflexão bem profunda e pessoal. Agora vamos para o próximo ponto e ver como isso se desenrola. Porque essa capacidade de sofrer com esperança está totalmente ligada a quem os cristãos acreditam que são. A identidade vem antes da ação, percebe? Para Pedro, a identidade de um cristão é completamente redefinida. Ele usa termos grandiosos como raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Isso quer dizer que não são só um grupo de pessoas com ideias em comum. Não, são um povo com um propósito divino, que age como se fossem embaixadores numa terra que não é o seu lar definitivo. E a missão é clara: viver de um jeito que anuncie a grandeza de Deus. E, de novo, a aplicação prática é inevitável. Será que essa identidade tem mesmo definido as escolhas, os valores, o estilo de vida? Ou será que a conformidade com os padrões do mundo ao redor tem falado mais alto? E isso nos leva direto ao terceiro tema. Como essa identidade se manifesta na vida real, sabe? Tanto na esfera pública quanto na vida privada, dentro de casa. Aqui, Pedro apresenta uma ética radical. É algo que vai contra a maioria dos nossos instintos. A resposta à injustiça, à hostilidade, não deveria ser a vingança, a amargura, mas sim a submissão com dignidade. E o modelo para isso é o próprio Cristo, que quando foi insultado, não revidou. É um tipo de sofrimento voluntário que acaba servindo como um testemunho poderoso. E essa mesma lógica se estende para dentro do lar. Ele fala de um equilíbrio delicado. Às esposas, ele orienta uma conduta de respeito e um espírito sereno. Aos maridos, que vivam com entendimento, tratando as esposas com honra. O ponto central aqui é o respeito mútuo, que serve de base para um lar que reflete a fé. Afinal, a fé começa em casa. E é por isso que a carta nos faz perguntar se os lares têm sido um lugar onde a graça e a ordem de Deus são visíveis. Um verdadeiro testemunho para o mundo lá fora. A seguir, vamos abordar o chamado à santidade. E isso não é um ideal abstrato e inalcançável. É algo que se manifesta na vida em comunidade, por meio do serviço e do amor. O fundamento para essa vida é um mandamento que vem direto de Deus e que Pedro faz questão de repetir. A santidade não é uma opção, mas o reflexo do caráter do próprio Deus na vida do seu povo. É basicamente o padrão divino para a conduta humana. Mas como é uma vida santa na prática?
Pedro não deixa isso no campo das ideias. Ele dá exemplos bem concretos. Envolve a vida interior com integridade e uma oração equilibrada e se manifesta para fora, na hospitalidade, no amor intenso pelos outros e, de forma crucial, usando os talentos que cada um recebeu não para si, mas para servir e fortalecer a comunidade. A pergunta que fica é sobre a nossa vocação. Cada pessoa recebeu dons, talentos. A questão é, esses dons estão sendo usados para fortalecer a comunidade de fé? Para construir? Para edificar? E assim a gente chega à conclusão da carta. É aqui que Pedro resume suas instruções finais, focando em 3 coisas: firmeza diante da adversidade, humildade diante de Deus e total confiança na sua graça. As orientações são bem específicas, aos líderes que sirvam como exemplos e não por interesse próprio, aos mais jovens que demonstrem respeito e a todos, sem nenhuma exceção, que cultivem a humildade e que permaneçam firmes na fé para resistir às batalhas espirituais. E aqui está a promessa final, que sustenta tudo o que foi dito antes. Não é a força humana que garante a vitória, é a graça de Deus. É Ele quem promete aperfeiçoar, firmar, fortalecer e estabelecer solidamente aqueles que confiam nele, especialmente no meio das provações. E assim, a carta termina como começou, com o chamado à firmeza na esperança. A pergunta final de Pedro ecoa até hoje, nos convidando a examinar qual tem sido o fundamento da nossa vida diante das tempestades. É uma pergunta que não tem resposta fácil, mas cuja busca, no fim das contas, nos define.